Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe aqui da Todos Constroem. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje a gente vai abordar um tema bem interessante, em que a gente vai fazer um estudo de um imóvel aplicando essa planta num terreno em declive e num terreno em aclive, para poder comparar custo, comparar metodologia de execução, em que vai trazer bastante insights aí para vocês e a gente vai poder pontuar aí alguns detalhes importantes de cada topografia de terreno, o que se aplica em um, se aplica em outro, e a gente vai fazendo um mix aí de pesquisa e estudo para poder apresentar para vocês o que melhor viabiliza financeiramente, que é o tema principal aí sempre que a gente vai falar de imóvel. O custo é o fator determinante para muitos casos, então a gente vai trazer esse comparativo bem bacana para que, em base o máximo possível aí, quem quiser desejar ter um imóvel e ainda está na dúvida aí se opta por um terreno em aclive ou se um terreno em declive. A gente já trouxe bastante conteúdo a respeito desses terrenos. Acompanha nosso canal, tem bastante shorts lá com vantagens e desvantagens, tanto de um tipo de topografia quanto o outro. Então não deixa de rever nossos vídeos, acompanha nosso canal, se inscreve. A gente está soltando conteúdo diariamente aí para poder compartilhar nosso conhecimento e buscar aí que muitas pessoas consigam conquistar os seus sonhos. Então, de antemão, peço para acompanhar, se inscrever, compartilhar, curtir, dar o joinha e deixa também nos comentários aí o que você está achando da nossa aventura aí, beleza? Seja bem-vindo ao nosso vídeo. Vou compartilhar com vocês a minha tela e explicar um pouquinho de como que vai acontecer esse estudo. Bom, pessoal, vocês podem perceber, é um croquis bem simples, mas é bem explicativo. Eu vou tentar passar da melhor forma aqui para vocês, tá? Então, assim, a gente tem um terreno de 12 de largura por 32 de comprimento. É um terreno, então, de 384 metros quadrados, tá? É o exemplo do que a gente já vinha apresentando aí para vocês nos nossos reels, shorts, enfim. É o que a gente vinha debatendo a respeito de vantagens e desvantagens aí dos vídeos anteriores das nossas redes sociais, tá? Então, a gente tem esse terreno de 12 de frente e fundo por 32 de comprimento, né, nas laterais. Isso tanto para o nosso aclive, tá? Quanto para o nosso declive. Os tamanhos dos terrenos são os mesmos, beleza? O que a gente vai debater aqui agora é o imóvel em cima de cada topografia. Então, a gente colocou um imóvel aqui, deixou os recuos de 1,5 m nas laterais, beleza? E um recuo de 5 metros na frente, que é o que de praxe é praticado aí em todos os terrenos, né? Isso é válido para os dois casos, tá? 1,5 nas laterais aqui e 5 metros aqui na frente do declive também, que eu não informei a medida porque tá bem parecido, se a gente olhar no alinhamento aqui é o mesmo. E aí a gente foi criando os ambientes conforme a topografia, certo? Então, a gente tem uma piscina delimitada aí a 25 metros quadrados para ambos os casos, beleza? Área gourmet, a gente também tem a mesma área de 51,03 metros para ambos os casos de terreno. Sala e cozinha, a gente também tem a mesma área, 95,94 metros quadrados, tá? Dormitório, também a mesma área quadrada, de 146,97 metros quadrados para o aclive e 146,97 metros quadrados para o declive, beleza? A única diferença que a gente vai ter aqui no aclive vai ser a questão da escada, que a gente tem que ter para acessar os pavimentos. Ela consome aí 27 metros quadrados da nossa área, em que o declive não está inscrito essa escada porque ela já está dentro dos ambientes aí que a gente vai perceber agora quando eu apresentar a topografia do terreno na próxima etapa. Então a diferença é isso, tá?
a escada acrescenta 27 metros quadrados na nossa construção em aclive, beleza? E aí, nisso, a gente vai ter uma área útil no aclive de 345,94 metros quadrados nessa topografia. Já no declive, a nossa área útil é 318,94 metros quadrados, decorrentes dessa área da escada que a gente acrescenta no aclive. Beleza? Aí, o que vai ficar bem claro também na nossa próxima etapa aqui de apresentação são os caixões perdidos aqui. Como no declive a gente vai criando lajes para poder ir nivelando o imóvel, a gente vai acrescentando área, né? Então, para você ter uma noção, ó, só nessa área da piscina aqui, a gente acrescentou 70,94 metros quadrados. Aí embaixo da sala, a gente também tem uma área de 45 metros quadrados. E embaixo dos dormitórios, a gente vai ter uma área de 50,94 metros quadrados. Isso tudo, aqueles caixões perdidos que ficam embaixo do imóvel, né? E aí a gente está adotando aqui nesse caso que a gente não está aproveitando essa área, tá? Então a gente só está deixando ela perdida mesmo por conta da declividade do terreno. Então aqui a gente vai ter uma área de caixão perdido de 166,88 metros quadrados, que a gente vai resultar numa área total do declive 485 metros contra uma área total do aclive de 345 metros, beleza? Agora acho que vai ficar um pouquinho mais claro a partir do momento que a gente vir apresentar esse desenho, né? Aqui a gente desenhou a rua como divisor aí dos terrenos, até o exemplo também que a gente vinha mostrando aí nos nossos vídeos anteriores. Para ambos os casos a gente considerou uma garagem descoberta, tá? E aí a área construída a partir dos 5 metros de recuo. Então tem 5 metros de recuo na garagem e aí a gente começa com as áreas construídas, certo? Aqui é o comprimento do terreno, 32 metros para ambos os casos. E aí, pessoal, a gente considerou um desnível entre a frente do terreno e o fundo de 9 metros no total, tá? Então, a nossa declividade aí é de 9 metros, tanto para um caso quanto para o outro, beleza? Do ponto aqui da rua até o fundo do terreno, ponto da rua até o fundo do terreno, 9 metros, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar pelo terreno em aclive aqui. A gente tem a área amarelinha, que seria a escada, essa entrada aqui, né? Para a gente poder subir para o primeiro andar. Então, a gente tem aqui uma área quadrada de escada que a gente acrescenta no imóvel. E aí, na parte do primeiro andar, a gente tem sala e cozinha, que é a laranjinha, que eu identifiquei aqui. E a gente tem também o gourmet. Tá meio apagadinho aqui, mas ele tá no roxinho, que é aqueles 51 metros quadrados. A piscina tá na área do fundo, tá? Pro aclive. E os dormitórios no segundo pavimento, formando aí a construção no aclive mais ou menos desse modo. Então a gente percebe que essas linhas vermelhas que eu coloquei aqui e essas aqui também, elas são as nossas contenções, ou seja, eu tive que fazer terraplanagem no aclive e tive que fazer contenções para poder conter as terras sobressalentes aí, beleza? E aí eu vou apresentar daqui a pouco o quanto isso é relevante ou não no nosso custo. Então, aqui para o terreno em declive, o mesmo conceito, tá? A garagem no nosso recuo de 5 metros, descoberta, sem contar a área construída. No nosso terreno em declive, essa linhazinha verde seria o perfil natural do terreno. E aí a gente tem uma questão que a gente vem construindo desde lá de baixo, ou seja, eu pego aqui, faço minha contenção no fundo, eu considerei um pé direito de 3 metros aqui para todos os casos, tá? Então, todos os pés direitos estão com 3 metros aqui para efeito de comparativo. Então, eu tive que fazer um muro de arrimo no fundo do declive para poder fazer a minha laje de piscina, né? E aí essa contenção aqui serve para não nada acontecer para os vizinhos de baixo, ou enfim, para o que tiver aqui para o lado de baixo, tá?
Então, eu levantei um muro de arrimo, fiz uma piscina e essa piscina toda é uma laje, tá? E aí, então, a gente começa pela piscina, a construção, vem para a área gourmet aqui, do roxinho, são as mesmas áreas, tá? Conforme a gente já viu aqui, ó, 5103, 5103, beleza? Sala e cozinha no pavimento superior aqui, também a mesma área, 95 e 94, tá? E o dormitório ficou no nível da rua aqui, só para a gente manter o mesmo padrão de construção, também com a mesma área, 146 e 97. Justo? Agora a gente consegue interpretar melhor a parte dos caixões perdidos, ó. Porque embaixo da piscina eu vou ter aqui um caixão perdido, que conta como área construída, tá? Mesmo que a gente feche as laterais aí para não contar como IPTU, vai acabar contando como área construída, só que tem um pequeno detalhe que eu vou apresentar a seguir. Aí embaixo da sala, como eu havia dito, a gente também tem um trecho de caixão perdido. E embaixo do dormitório a gente também tem um trecho de caixão perdido. Percebe que eu coloquei ainda algumas contenções aqui em vermelho para poder segurar essa parte onde a gente nivelou aqui o salão gourmet e também estruturou aqui a parte da garagem, né? Essa parte da garagem para não ficar rampada, a gente nivelou, então teve que fazer uma contenção em vermelhinho aqui. Então eu tenho bastante contenção no aclive, tá? E um pouco menos no declive. É considerável aí que é bem menos no declive. Agora a gente vai para os itens relevantes aí, que eu destaquei aqui embaixo. Então, qual que é o primeiro item relevante que a gente pode perceber? A gente encontrou uma diferença em área construída de 139,79 metros quadrados. Então, a gente pode considerar aí uma bela área construída que eu tenho muito a mais no declive, né? Na área construída total eu tenho muito mais no declive do que no aclive, beleza? Só que essa área construída não é multiplicada pelo valor de construção acabado, que aí eu vou explicar agora. Então vamos lá, ó. Segundo ponto, ó, para efeitos de custo de construção, podemos, aí sim, eu explico aqui, ó, considerar um valor de 3.000 metros quadrados acabado, 3.000 reais o metro quadrado acabado, tá? Isso é uma média aí que a gente vem trabalhando na região onde a gente atua, é uma média que pode ser bem considerada aí para diversas regiões, tá? Num padrão médio de imóvel, não é alto padrão, luxo, nada, é um padrão médio, tá? E ele tem sido bem praticado aí por diversas construtoras, diversos profissionais aí da área da construção civil, beleza? Então eu separei aqui, considerar um valor de 3.000 reais por metro quadrado nos ambientes que são acabados, piso, azulejo, pintura, enfim. E aí eu coloquei considerar um valor de 1.000 metros quadrados para áreas não acabadas. O que seriam essas áreas não acabadas? É o que a gente comentou sobre os caixões perdidos. Nessas áreas a gente tem basicamente estrutura, né? E às vezes a gente faz um revestimento grosso ali de reboco para poder garantir ali um ambiente mais bem apresentado, né? E também evitar aí que algum tipo de umidade ou algum tipo de infiltração deteriorize a nossa armação da estrutura desses locais, tá? Que geralmente são ambientes bem fechados, com pouca ventilação e nenhuma iluminação natural. Então, a gente, considerando esses valores, eu coloquei como área não acabada 1/3 do valor acabado. É um valor bem prudente, tá? Que também é praticado aí nos casos que a gente já vem apresentando, estudando e construindo. Aí a gente conclui alguns quesitos. Para minha construção no aclive, essa daqui, que a gente tem uma área total de 345,94 metros quadrados,
Toda essa área, ela é acabada. Eu não tenho caixões perdidos aqui nessa construção, tá? Então, para essa área, eu coloco um custo de construção acabado, que seria os meus 3.000 metros quadrados, vezes a minha área quadrada do imóvel, 345,94. A gente chega num custo de construção de R$ 1.037.820, tá? Então vamos imaginar que esse imóvel, que é o mesmo para o declive, no terreno em aclive eu gastei R$ 1.037.820 para construí-lo, beleza? Agora no imóvel em declive, a gente tem duas considerações a serem feitas. Eu preciso pegar a minha construção em área útil, que seria tudo esse coloridinho aqui que a gente destacou, 318,94 metros quadrados, e multiplicá-lo pelo meu valor de metro quadrado acabado. Então, tá aqui, 318,94 metros quadrados, vezes R$ 3.000, que é o metro quadrado da área construída acabada. A gente chega num valor de construção de R$ 956.820. E aí a gente vai somar as nossas áreas de caixões perdidos, as áreas não acabadas, com o nosso valor de custo, né? Multiplicar, na verdade, a nossa área não acabada pelo nosso valor de custo de metro quadrado não acabado também, para somar esses dois e a gente encontrar o nosso custo total de construção, beleza? E aí, a gente fazendo esse cálculo, mil reais por metro quadrado vezes 166,68, que é a nossa diferença aqui de área quadrada dos caixões perdidos, eu encontro um valor de R$ 166.880, tá? Que é a nossa área não acabada do imóvel. Ele me representa quase R$ 170 mil. Então, eu tive um valor total no declive de 956 mais 166, é esse total aqui, R$ 1.123.700. E o nosso valor total no aclive, a gente teve aquele valor de R$ 1.037.820, certo? Nisso, a gente apresenta agora a diferença entre um e outro, né? Eu estou dizendo que eu tenho uma economia para o terreno em aclive de R$ 85.880 em construção, beleza? Essa é a nossa diferença aí em área construída, levando em consideração esse estudo aí com relação a caixão perdido, é um valor um pouco mais barato, e a nossa escada também, que acrescenta um pouco mais aí de área no nosso imóvel em aclive, né? Ah, Felipe, é isso? A gente então está falando de R$ 85 mil de diferença para construir o mesmo imóvel em um terreno em aclive e declive? Não, ainda tem mais algumas considerações que a gente precisa fazer. Se a gente somar essa diferença de R$ 85.880 ao custo inicial de compra, que os terrenos em aclive eles são um pouco mais baratos em relação aos terrenos em declive, por conta de oferta e demanda, tem muito mais pessoas procurando terrenos em declive do que em aclive ultimamente, tá? E nos nossos vídeos que a gente vem apresentando aí nas nossas redes sociais, eu trouxe como vantagem um estudo de caso em que eu apresentei uma diferença de R$ 80 mil de um terreno em aclive para um terreno em declive na mesma quadra de um condomínio onde a gente atua. Ou seja, esses R$ 85 mil são diferença na construção, só que eu ainda tenho mais R$ 80 mil de custo de aquisição do terreno. Então, na verdade, a gente está falando a nossa diferença de terreno e construção para o aclive e declive já de R$ 165.880, tá? A gente soma
a diferença de custo de construção mais a diferença de valor de aquisição desse terreno. Então a gente tem uma diferença bem considerável aí, num total de R$ 165 mil. Beleza, Felipe? Essa é a diferença que eu tenho que levar em consideração? Ainda não. A gente agora vai apresentar que eu tenho alguns custos que eu vou ter no terreno em aclive para poder construir e que eu não vou ter no terreno em declive, tá? Qual que é o primeiro custo aí que a gente tem que levar em consideração para descontar desse valor total aqui de R$ 165 mil? A terraplanagem, beleza? Como a gente disse, eu precisei fazer terraplanagem para poder criar os níveis do terreno e fazer a construção, diferente lá do declive que a gente vem construindo lá de baixo só com estrutura, tá? E essa estrutura a gente acrescentou aqui na área não acabada com custo. Então agora eu preciso descontar aqui o meu custo de terraplanagem e de contenções que eu ainda não descontei, tá? Então a nossa terraplanagem, a grosso modo, a gente pode dizer que no caso do aclive, a gente teve 384 metros cúbicos de terra. Essa conta eu fiz aqui, tá? Já ela está intrínseca, eu não apresentei, mas esses 384 metros cúbicos a gente tirou aqui da nossa conta onde está o rabiscadinho vermelho. Beleza? E aí, a terra, a gente tem, além do valor teórico de metro cúbico que a gente encontra, precisamos acrescentar o empolamento. O que é o empolamento? É um acréscimo de volume que a gente precisa considerar no nosso cálculo, por conta que quando a terra ela é escavada, os vazios entre os grãos, eles expandem e aí isso acrescenta volume. E esse volume condiz com 30% do total do que a gente tem teórico levantado, tá? Então, depois de acrescentar esses 30%, a gente chegou num volume de 500 metros cúbicos que eu vou precisar tirar desse terreno em aclive aqui para poder fazer o meu imóvel dessa forma que a gente desenhou. Então, 500 metros cúbicos de terra que eu vou tirar, a média aí que a gente pegou do mercado da nossa região está sendo cobrado R$ 80 o metro cúbico. Aí a gente chega num valor de R$ 40 mil só de terraplanagem, que a gente vai ter de gasto no terreno em aclive e que não temos no terreno em declive, basicamente, beleza? E aí o segundo ponto são as contenções. A gente vai ter contenções aqui no aclive bem mais robustas do que no declive. Nesse caso, eu peguei também e fiz a conta das contenções que eu ia ter, tá? Não apresentei aqui no início, mas ela está apresentada aqui. Nossa área de contenção no aclive é de 198 metros quadrados e nossa área de contenção no declive é de 60 metros quadrados só. Esses declivezinhos aqui, essas contenções, a gente considerou, fez o levantamento e deu 60 metros quadrados, tá? E isso a gente tem, de um para o outro, quase um terço aí, né? Na verdade, um quarto de volume, mais ou menos, de metro quadrado de contenção. É bem menos nos terrenos em declive do que nos terrenos em aclive. Eu subtraí, 198 de 60 para achar a diferença aí, então eu estou falando que no aclive eu tenho 138 metros quadrados a mais de contenção. Também pegamos um valor aí aproximado de mercado, tá? Só para referenciar a gente nesse estudo. E a gente chegou num valor de contenção de quase R$ 70 mil. Então, se eu pegar terraplanagem mais contenções, eu tenho um total a descontar de R$ 109 mil. Beleza? Feito isso, a gente chega numa conclusão. A diferença entre a área construída de terreno aclive e declive mais custo de aquisição é R$ 165.880 positivo ao aclive. Então, eu tenho um custo menor nesses dois quesitos para o terreno em aclive
de quase 170 mil reais. Só que aí eu aplico o desconto de custo extra de construção de 109 mil reais, a nossa diferença total real de uma construção para outra é que o terreno em aclive a gente vai ter R$ 56.880 positivo de economia, tá? Então, se eu fosse construir esse mesmo imóvel, esse mesmo projeto, no terreno em aclive, representa uma economia desses R$ 56.880. Beleza? Então, para o mesmo imóvel, a gente apresentou aqui custos que devem ser levados em consideração aí e que a gente entende que o nosso projeto no terreno em aclive vai ter uma economia de certa forma relevante em relação ao mesmo imóvel para um terreno em declive. Mas aí, óbvio, a gente tem que analisar, estudar todos os pontos prós e contras aí que você imagina, né, o que você prefere, né, tem todas as suas preferências para ver se esse custo é relevante, vai fazer diferença no seu projeto ou se não vai fazer diferença no seu projeto, tá? Isso é uma avaliação que precisa ser feita, mas eu acredito que apresentando todos esses pontos aqui para vocês, a gente conseguiu dar uma boa noção aí de qual que é essa relação custo em aclive, custo em declive, para que fique mais ilustrado aí e de forma mais compreensível para vocês, ok? E aí, pessoal, curtiram o conteúdo? Deixa o comentário aqui. Vamos tirar as dúvidas, vamos debater os assuntos. O ponto de vista de vocês também é importante para nós e para quem mais está acompanhando o nosso canal e se informando. Então, vamos fazer essa interação que creio que todo mundo tem muito a ganhar com esse tipo de dinâmica. Beleza? Espero vocês no nosso próximo vídeo. Aqui o meu muito obrigado por estar acompanhando. Não esquece de se inscrever no nosso canal, compartilhar nosso conteúdo, dar o joinha e vamos em frente, em busca dos nossos sonhos. Tá bom? Um abraço, até a próxima. Fiquem com Deus.